Olá, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, eu sou a Lê Nereu, do canal Prioridade Zero, um canal voltado para a área de educação. Então, mensalmente, a gente já faz nossos podcasts com convidados maravilhosos, falando sempre sobre educação. E agora a gente vai ter um quadro novo chamado Pedagogia na Prática. Isso mesmo. Esse quadro é voltado para os profissionais da área de educação. Pessoas que já estão no mercado de trabalho, pessoas que estão iniciando sua prática agora, e que a gente vai ter sempre trocas, né? Vamos deixar os vídeos gravados aqui no nosso canal, vamos fazer live ao vivo, para que vocês possam participar e interagir com a gente. Então, se inscreva no nosso canal, Prioridade Zero, está aqui na tela, certo? Entre aí, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família, né, da nossa equipe, da nossa produção, para que a gente possa crescer e desenvolver junto, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o papel do coordenador. O que faz o coordenador pedagógico? Então, isso sempre é uma dúvida. As pessoas sempre perguntam, e o que faz o coordenador pedagógico? A pessoa que forma em pedagogia trabalha com o quê? Né? Então, é hoje que a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas, tá certo? Então, o coordenador pedagógico, ele tem basicamente 5 atribuições, que ele tem a atribuição de planejar, de acolher, mediar, articular e formar. A gente costuma dizer que o coordenador é o professor dos professores. Né? Por quê? Porque ele está ali acompanhando sempre a prática pedagógica dos profissionais de educação. Então, o que é a pedagogia? Então, a pedagogia é a ciência ou teoria da prática educativa. Ela tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem. Ela se interessa em desvendar, né, os problemas relacionados com o desenvolvimento do ser humano. Como ele aprende, a partir de que ele aprende, quais dificuldades que ele enfrenta no processo de aprendizado, por que uma pessoa aprende de uma forma, o outro aprende de outra. Então, a pedagogia ela se encarrega de estudar o processo de aprendizagem. Olha que coisa linda, tá vendo? E o pedagogo? O que é o pedagogo? Né? É o especialista da área de educação. Então, ele procura aprender as questões sociais relacionadas com o educando. Por isso que a gente costuma dizer que a escola ela tem um papel social. Por que um papel social? Porque o pedagogo, que é quem estuda os processos de ensino e aprendizagem, ele se relaciona com esse processo através da realidade social do educando. Então, por isso que a educação, ela tem, e a escola, ela tem um papel social, porque ela parte do ser humano, né, do processo de ensino-aprendizagem individual, né, e desse processo que ela expande para a realidade, tá certo? Então, agora você já sabe o que é pedagogia e o que é o pedagogo, né? O profissional pedagogo, tá bom? Então, diante dessas duas explicações assim básicas, simples que tivemos, a gente vai para agora para o segundo passo, que é o quê? A área de atuação do pedagogo. Então, o pedagogo, ele pode trabalhar em algumas áreas. Eu trouxe aqui algumas para vocês, né? Algumas novas, que algumas pessoas ainda não conhecem, que o profissional ainda está ganhando corpo, mas já é uma realidade em alguns estados brasileiros, né? Mas vamos lá. Ela tem uma atuação clássica, que é no processo, nas instituições de ensino, né? Então, o pedagogo ele pode ser diretor de escola, ele trabalhar como coordenador, como orientador, como professor da educação infantil, do ensino fundamental 1, né? Ele pode trabalhar na área de recursos humanos, na área de ONG, como coordenador, como analista de desenvolvimento humano. Eu mesma já trabalhei na área de recursos humanos, como coordenadora de RH, com foco na área de desenvolvimento humano, capacitação, e já trabalhei também como coordenadora pedagógica em escola. Então, eu já tive as duas experiências. Né? Em hospitais, tem a educação hospitalar para aquelas crianças que estão acamadas e que não podem frequentar as escolas regulares. Então, o pedagogo ele vai nas instituições hospitalares e dá sua aula para que aquele aluno não fique em tanta defasagem quando ele se recuperar e voltar para a escola, né? Nos presídios,
para aqueles jovens que cometem algum delito e que vão cumprir sua pena, né? Então, eles ficam tendo aula para poder não se afastar completamente do mundo aqui fora. E quando ele sair do seu regime, né, de recuperação, ele possa ser inserido novamente na sociedade. Então, esse é um papel muito importante que os pedagogos fazem também. No espaço jurídico, que ele trabalha com análise e parecer pedagógico. Então, isso é uma área também muito nova e que é muito importante para a sociedade. Tem também na fábrica de brinquedos, na construção de brinquedos pedagógicos, brinquedos que são mais aconselhados para determinada faixa etária. Então, os pedagogos também terminam trabalhando nessa área de assessoria. Em clínicas com atendimento e acompanhamento pedagógico de educação especial, aqueles alunos que têm alguma necessidade de acompanhamento que a escola não contempla, não supre completamente. Então, o pedagogo também pode trabalhar nessas clínicas, né? E nas editoras, com as questões dos livros paradidáticos, com livros ilustrados, livros para educação infantil. Então, você vê que o ramo da pedagogia é um ramo bastante grande. É porque a gente fica muito restrito à área de educação. Mas, na verdade, não. Ela tem um guarda-chuva de oportunidades nas quais o pedagogo pode trabalhar, tá certo? Agora que a gente já falou um pouquinho assim, de forma bem ampla, o que é a pedagogia, o que são os pedagogos e as áreas de atuação do pedagogo, a gente vai falar do que realmente faz um pedagogo. Eu elenquei aqui algumas atividades, poucas, né, porque a gente sabe que são muito mais, né, o dia a dia termina consumindo a gente. E uma das coisas que eu acho mais importante em termos de atividade do pedagogo é o planejamento. Por quê? Porque a dinâmica de uma escola ela é muito intensa, né? Então, a todo momento, nós somos chamados para resolver situações. Então, existem muitas demandas. Existem demandas com professores, existem demandas com aluno, existem demandas com funcionários, existem demandas com os pais. Então, a todo momento, nós somos solicitados para atender alguma demanda que não estava planejada. Então, em relação a isso, a gente precisa ter um planejamento das atividades que a gente vai realizar para que a gente não se perca, senão a gente apaga tanto fogo, né, tanto incêndio no dia a dia, né, pequenos incêndiozinhos, que quando acaba o dia a gente olha para o lado e diz, meu Deus, foi o que eu fiz. Então, a gente precisa ter uma agendazinha, eu mesmo já ando com minha agenda aqui, ó, gente, ó, minha agenda e minha canetinha, porque quem é professor adora escrever, né? Então, já ando com essa agenda e com minha canetinha debaixo do braço, porque eu vou anotando, dando ok no que eu fiz, botando uma interrogação do que eu ainda não fiz, porque senão a gente termina perdendo mesmo o embalo, né? Então, eu coloquei aqui algumas atribuições só para vocês verem e depois a gente vai falar delas passo a passo, tá certo? Então, vamos lá. Vou usar aqui a tela da televisão para poder facilitar. Então, um dos pontos é a revisão do PPP. O PPP é o Projeto Político Pedagógico, né? É um documento obrigatório que todas as escolas devem ter, sejam elas públicas ou privadas. A gente vai ter uma videoaula mais na frente sobre único e exclusivamente o PPP. Anota aí no sininho de vocês, né? Deixa marcado para quando a gente for falar sobre este assunto, que é um assunto assim que o pessoal tem pedido muito, a gente, vocês terem a participação nessa videoaula, tá certo? O plano escolar, plano de curso, plano de ensino, plano de disciplina e plano de aula. Então, é tudo plano, mas são todos diferentes, certo? O processo avaliativo, jornada pedagógica, o calendário escolar, o manual de regras e convivências também é uma das atribuições do pedagogo. Elaboração de projetos escolares. Então, todos os projetos que vão ser desenvolvidos no decorrer do ano, quem elabora, quem formula é o pedagogo.
Acompanhamento e supervisão das aulas ministradas. Então, o pedagogo também acompanha o desempenho, né, o trabalho dos professores, os conteúdos, assegurando que aqueles conteúdos que foram planejados vão ser realmente efetivados. Mediação de conflitos, reunião com pais, reunião com os professores, conselho de classe, atendimento às famílias, atendimento aos educandos, elaboração de estratégias e métodos pedagógicos socioemocionais, revisão das avaliações a serem aplicadas, também somos nós que fazemos as revisões, conferir se aquele conteúdo que está na prova realmente foi dado pelo professor, naquele grau de exigência, né? Se existe algum erro gramatical, existe algum erro de parametrização. Então, a gente também faz isso. Lançamento e controle das notas, orientações disciplinares, acolhimento emocional dos educandos e dos professores, controle de frequência dos professores e educandos. Tá vendo como é? Tanta coisa, chega cansa, né? Vou até beber uma aguinha aqui que eu cansei. Mas você tá vendo como é a dinâmica do coordenador? E é isso aí, viu, gente? O dia a dia é isso aí. Não se engane. Então, você está chegando agora, se formou, ou você era professor e foi promovido a coordenador, está achando que vai ficar no mar de rosa? Ó, nananina não, viu? O negócio é puxado. Mas é muito gratificante. Eu, pelo menos, adoro minha profissão. Então, vamos lá. Como eu falei, uma das atribuições que eu acho mais importante é a do planejamento. Então, você saber planejar suas atividades é importantíssima. Por quê? Como eu disse também, a escola ela é um caldeirão de informações. Né? Muita gente é aluno de manhã, de tarde, de noite, é pai, são pais novos visitando as escolas, são professores. Então, se você não tiver um cuidado com o planejamento das suas atribuições, das suas atividades, você se perde. Então, para isso, a gente tem que ter realmente uma agendazinha, um controle de tudo que a gente precisa fazer, tá? Então, no início de cada ano, geralmente no final, assim, novembro, né? Dezembro, iniciozinho de janeiro, costumamos fazer o quê? A revisão do PPP, do Projeto Político Pedagógico. O PPP, como eu disse, é um documento normativo, né? Que é presente na LDB desde a década de 1990, né? E se tornou obrigatório em 96. Então, todas as escolas têm o seu PPP, tá certo? Esse PPP precisa ser feito todos os anos? Não, não precisa ser feito todos os anos. Ele é feito uma única exclusivamente. Mas ele precisa ser revisitado e revisado todos os anos. Por quê? Porque as coisas mudam, né? Então, uma situação que você tinha um ano anterior, um ano passado, esse ano você pode não ter. Ou uma situação que você passou a ter e você precisa incluir nesse PPP. Porque o nome já diz, é um projeto político-pedagógico. No que fala político, gente, não tem nada a ver com político partidário, viu? Pelo amor de Deus. É político de sociedade, de Polis, de Aristóteles, de Sócrates. É nesse pensamento aí, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Projeto, por quê? Porque são ações, né? A escola, ela vive de ações. E pedagógico, por quê? Porque é relacionado à educação. Então, todos os anos precisa ser revisado o PPP, ok? A jornada pedagógica. A jornada pedagógica também todo mundo já sabe como funciona, que é aquela preparação de acolhimento com os professores. É você reunir todo mundo, fazer um acolhimento, mostrar para eles que a equipe está sólida, que a equipe está imbuída no mesmo sentido de fazer um ano letivo promissor, né? Verificar as coisas que deu certo no ano anterior, corrigir as coisas que não deram certo, dar feedback. Então, a jornada pedagógica é esse momento. É um momento de você fazer dinâmica de grupo, de você trazer novas práticas, né, novas metodologias, propor novas metodologias,
fazer com que o professor revisite a sua prática, né? Veja a sua praxis, como isso está. Então, a jornada pedagógica tem esse intuito de acolhimento, de treinamento, de aperfeiçoamento. Então, tem essa proposta, tá bom? O calendário escolar, que é o calendário de todas as atividades que vão ser desenvolvidas durante o ano. Então, quando começam as aulas, quantos dias letivos teremos, quantos sábados letivos vamos ter, quais os projetos que a escola vai desenvolver naquele ano, quais são as disciplinas que vão estar envolvidas em quais projetos, quais professores vão trabalhar como pares dos projetos. Agora a gente tem uma visão multidisciplinar, né, na educação, que isso é muito rico. Então, nesse momento da jornada pedagógica, quando você for mostrar os projetos, você já mostra quais são os professores que vão trabalhar naqueles projetos multidisciplinares, as eventuais feiras de ciências, as eventuais viagens. Então, é esse momento aí da jornada pedagógica que a gente já engloba tudo. Então, calendário, quando vai ser as provas, quais são as avaliações que vão ser feitas, a avaliação diagnóstica, enfim, todo o amparato de ações que vão ser realizadas durante o ano, tá bom? O manual de regras e convivência. Então, todos os lugares existe regra, né, gente? Na nossa casa existe regra. Imagine um ambiente coletivo como a escola, que você tem 2.000 pessoas, né? E informação. Como você vai trabalhar em um lugar desse sem ter regra? Então, o manual de regras e convivências também precisa ser revisto todo ano. Então, nesse manual de regras e convivências, o que é que entra, professora? Entra o uniforme, entra o horário de entrada e de saída, entra as regras. O aluno ele pode sair sozinho quando finalizar a aula, ele só pode sair com o portador, né? Ele tem que ter autorização dos pais para sair sozinho. Ele pode ir para a escola de chinelo, só pode ir de tênis. Então, todas essas regras. O aluno, ele para sair da sala de aula, ele tem que pedir autorização ao professor. Então, todas essas regras entram no manual de convivência. E esse manual de convivência, ele é extremamente importante. Por quê? Porque mesmo que o aluno seja um aluno da casa, todos os anos é orientado que, nos primeiros dias de aula, o orientador ou o coordenador pedagógico, depende da estrutura de cada escola, ele entre em sala de aula e revisite esse manual de regras com os alunos. Porque os alunos, eles esquecem, né? Às vezes nem esquece, viu, gente? Mas fica, professora, não lembrava, não sabia, né? Então, para evitar situações dessa natureza, o que é que a gente recomenda? Que todo início de ano a gente entre em sala de aula e reveja as normas da escola, né? Para poder evitar situações. Então, às vezes, é melhor a gente chover no molhado do que deixar um leque aberto, né? E as situações começarem a ocorrer. Então, a gente conversando, orientando, a gente evita um monte de situação complicada, tá certo? O outro ponto que entra no planejamento também é o plano de aula, plano de escola, plano de curso, o plano de disciplina, né? Então, o que seria o plano de escola? O plano de escola é uma síntese global do que seria o PPP, certo? O plano de curso é um apanhado dos assuntos, das disciplinas que vão ser trabalhados no decorrer do ano. Plano de disciplina são as matérias propriamente ditas, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. E o plano de aula é como o professor vai trabalhar aquele conteúdo, né? Aquele material, aqueles conteúdos, aquelas informações em sala de aula. Então, todo professor precisa ter o plano de aula. E esse plano de aula precisa ser entregue ao coordenador. Por quê? Porque através do plano de aula do professor e do plano de disciplina que o coordenador faz, é que o coordenador, no decorrer do ano, pode ir acompanhando o desenvolvimento das aulas, o desenvolvimento dos assuntos que estão sendo trabalhados.
Porque os assuntos que vão sendo trabalhados no decorrer do ano é que vão ser cobrados nas avaliações. Então, é uma forma que o coordenador tem de acompanhar o trabalho do professor, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar aqui clara. Coordenador não é fiscal, nem dedo duro de professor. Pelo amor de Deus, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que pensar que o coordenador e o professor, eles trabalham com o mesmo objetivo, que é o quê? Produzir um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Então, o coordenador não pode ser, eu vou falar com o diretor, vou falar com o dono da escola. Não é. Esse não é o papel do coordenador, gente. O papel do coordenador é somar, né? E o professor também não pode ficar escondendo as coisas do coordenador. Tem que existir ali um trabalho de cooperação. Um não existe sem o outro. É um trabalho conjunto. E a gente precisa desmistificar e acabar com isso, porque isso só atrapalha o dia a dia das escolas, tá certo? E o último ponto é o processo avaliativo. Então, cada professor, ele tem sua autonomia de dizer como é que ele vai fazer o processo de aprendizado. A escola diz, olha, no nosso processo de aprendizado, nós temos tais avaliações. O professor pode dizer, ok, eu vou fazer um mini teste valendo 5, vou fazer uma prova valendo 10, vou fazer uma prova diagnóstica, vou fazer uma avaliação processual. Ele pode ir quebrando a sua pontuação até chegar na nota inteira, que seria 100 pontos, né? Então, essa é uma liberdade que o professor tem. Então, dentro da estrutura da escola, o pedagogo pode dar liberdade para o professor ir quebrando as suas notas. Agora, no final, ele tem que chegar na somativa de pontos que a escola exige, tá certo? Então, isso é um ponto também importante, ok? Outro ponto importante é a questão do acolhimento. Quem não gosta de ser acolhido, né, gente? Todo mundo gosta de ser acolhido. E é tão bom ser acolhido. É tão bom a gente se sentir pertencente a um espaço, né? E é assim que a escola deve ser. A escola deve ser um local acolhedor, de acolhimento, tanto do professor, quanto dos trabalhadores, quanto dos alunos. Então, tem que ser esse ambiente, tem que ter essa atmosfera, tá? Então, quando a gente... Vou beber um pouquinho de água, viu, gente? Que eu tô morrendo de sede aqui. Vou falando, a sede vai aumentando. Então, vamos lá. Como a gente fala assim, atendimento às famílias. Então, hoje em dia, as famílias, depois da pandemia, né? E eu observei muito isso. Depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de demandas por conta das famílias. Por quê? Porque os meninos, eles voltaram com todo o gás, né? Desacostumaram de conviver, né, em sala de aula com 20, 30, 40 alunos. E aí, quando voltaram para essa realidade, começaram a ter os problemas. Então, eu acho que nunca teve tanto atendimento às famílias como onde nós tivemos nos 2 últimos anos. Então, esse atendimento é um momento de acolher, né? Então, se o pai e a mãe estão indo à escola, então ouça aquele pai, ouça a demanda dele, acolha o que ele traz. Às vezes, o pai, a mãe, está tão preocupado que ele está vendo problema onde não existe. Mas, mesmo assim, qual é a obrigação da gente, enquanto coordenador pedagógico? Acolher aquela necessidade, acolher aquela demanda. E outra coisa importantíssima, dar retorno. A gente não pode apenas acolher, ouvir, anotar e depois não dar retorno. A gente tem que dar retorno. É uma falta de respeito quando a gente não dá retorno. Porque se o pai e a mãe se deslocou até a instituição de ensino para procurar o coordenador, para conversar com o professor, é porque ele está com alguma coisa que já está lhe afligindo. Então, mesmo que a gente depois verifique que é uma situação que não tem propósito, que é uma coisa que o pai e a mãe estão viajando, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que dar um retorno para eles, ok? Outra coisa é o atendimento aos educandos. Então,
como eu disse, os alunos, principalmente aluno assim, de sexto ano, né, que está mudando, é a mudança de chave, né? Ele está saindo daquela fase assim, mais de menininho, de menininha, indo para uma fase assim, de pré-adolescente. Muitos ficam mocinha na escola, menstruam pela primeira vez. Então, não tem ali pai, não tem mãe, não tem irmão, mas não tem ninguém. Quem é que tem? É o coordenador, né? Então, a gente tem que estar ali sempre acolhendo aquele educando. Então, tem situações do dia a dia de briga, de desentendimento. Ah, porque me empurrou no recreio, porque não deixou eu pegar a bola, porque puxou meu cabelo, porque botou chiclete na minha mochila, enfim, né? Tem situação de tudo, de todos os gostos, né? Mas a gente também tem que acolher aquele educando. Porque, para a gente, aquela situação é uma situação boba, né? Mas para ele que está vivendo não é uma situação boba, é uma coisa importante, uma coisa séria. Então ele fica desesperado. Ah, professora, coordenadora, aconteceu isso comigo, não sei o quê. Chora, fica nervoso, não sabe se expressar direito, aí agride, né? Então a gente tem que acolher o aluno, trazer ele para a gente, acalmar, né? Estamos tendo muita crise de ansiedade hoje em dia também nas escolas. Então usar aquelas práticas, né, de respiração, respire fundo, conte até 3, para ir acalmando o aluno, para ir desacelerando o aluno, e aí a gente acolher e fazer o atendimento propriamente dito, tá? Então, esse é um dos trabalhos também do pedagogo. Elaboração de estratégias socioemocionais. Então, hoje em dia, a BNCC já diz que a gente tem que tratar o educando como ser integral, né? Então, a gente tem que ter também projetos, estratégias socioemocionais para trabalhar com os alunos. E o que seriam essas estratégias? Seriam trabalhar a empatia, o amor ao próximo, a solidariedade, a amizade. São valores, né, que a gente precisa estar trabalhando com eles para que eles possam estar se despertando e se enxergando como ser, e o outro também ser enxergado como outra pessoa, como ser individual, como um ser que tem as suas limitações, que tem seus erros, que tem seus acertos. Não é isso? Então, a gente precisa também elaborar estratégias de trabalho nesse sentido, com elaboração de projetos socioemocionais. E o acolhimento emocional aos educandos e professores. Então, educandos eu já falei, agora eu vou falar de professores. A gente não pode esquecer, gente, que professor é gente, né? Porque a gente foca tanto no aluno que às vezes a gente esquece do professor. Mas o professor também vive situações de estresse. O professor, na maioria das vezes, trabalha em 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. O professor também tem demandas da sua vida particular, tem demandas da sua relação com o marido, com filhos, com pais, né? Tem problema financeiro, enfim, tem problema como qualquer outro ser humano, né? Então, por mais que ele ali, naquele momento, ele seja um profissional, a gente não pode esquecer que ele, antes de qualquer coisa, é gente, é pessoa, e ele também precisa ser acolhido. Então, o coordenador, ele também tem que ter esse papel de acolher também o professor. Por isso que eu disse, vamos parar com isso, né? Guerrinha entre professor e coordenador. Para com isso. Isso não pode existir na escola. O professor e o coordenador, eles têm que trabalhar juntos, eles têm que se dar bem. Um tem que cobrir o outro, um tem que trabalhar na mesma sinergia, tá certo? Vamos lá. O próximo passo é o de mediador. O que é mediar? Mediar é você fazer aquele joguinho de cintura, né? Em vez de quando tiver situação, em vez de você botar lenha na fogueira, vamos passar o pano, botar pano quente. Então, mediar é isso, tá? Então, o coordenador, ele tem um papel também de mediar conflitos. Então, conflitos é o que se mais tem na escola, né? Por quê? Porque a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas, eventualmente, acontecem conflitos. Um fala com o outro, não gostei da forma que você falou comigo. Você pegou na minha mochila uma coisa sem minha autorização. Então, tudo isso gera conflito, né? Então, existe a mediação de conflito entre os educandos, então, entre aluno e outro aluno. Então, a gente tem que mediar esse conflito. Claro que tem situações de conflito com o aluno que acontece
em sala de aula, na escola, mas às vezes é uma coisa tão grande que extrapola. E aí você tem que entrar em contato com as famílias, pedir o apoio das famílias, levar para a família a situação que aconteceu, para que a família também ajude a resolver aquela situação. Porque a escola, ela não pode dar conta de tudo. Ela vai até um determinado patamar. Dali em diante, cabe ao pai e mãe, né? A obrigação de educar o filho pertence a pai e mãe. A escola ela tem o seu papel, a família tem o seu papel e a sociedade tem o seu papel. Então, as situações que acontecem na escola, a gente tem que tentar resolver na escola. Dependendo do tipo de situação, a gente tem que recorrer à família, né? Às vezes apenas a família de um, às vezes a família dos dois, e convidar essas famílias para virem à escola, tá certo? Agora, uma coisa que orienta vocês, nunca, mas nunca mesmo, viu, gente? Em uma situação de conflito que envolva duas famílias, nunca passe o telefone de uma família para a outra, nunca. O seu papel é de mediar. Então, você vai ficar ali no meio, ó. Você fala com a família de João, você fala com a família de José, depois você dá o feedback para a família de João, depois você dá o feedback para a família de José. Então, seu papel é ali, ó, mediador, ok? Conflito entre professores e alunos. Também temos. Porque, às vezes, o aluno em sala de aula tem posturas que o professor não aceita, né? Então, às vezes, o professor está dando aula, o aluno está lá desenhando, ou o aluno está jogando bolinha de papel em outro colega, tirando a atenção do colega. Então, isso tudo demonstra o quê? Uma falta de respeito para com o profissional. E aí o professor não aceita determinadas posturas. E nesse chamar de atenção do aluno, termina tendo algum conflito. Então, também a gente tem que mediar. Agora, o que a gente não pode esquecer nunca é o quê? Que nenhuma situação de conflito, quem é o adulto da relação é o professor. Então, o professor ele nunca pode se igualar ao aluno. Nunca. Por quê? Porque existe uma hierarquia. O professor é o dono da sala de aula, é aquele que está ali dominando aquela turma. Dominando não é dominar a palavra correta. Está ali ministrando aula, né? Então, está passando aquele conhecimento. Então, naquele momento, ele é sim uma autoridade em sala de aula. E o aluno ele precisa respeitar a autoridade do professor, certo? Então, numa relação aluno-professor, o professor ele nunca pode esquecer de que a autoridade é ele, de que ele que é o adulto da relação. Ele não pode nunca se igualar ao aluno. Então, quando tiver essas situações, o que é que se recomenda? Que procure a coordenação, tá certo? Então, vamos lá. Conflitos entre diretoria e professores. Existem também esses problemas? Existem, né? Então, todas as relações de situação que envolve a dinâmica do dia a dia, né? Então, cabe ao coordenador também mediar essa relação entre diretoria e professor, tá? E os conflitos entre professores e professores. Também existem essas situações. Às vezes um professor se chateia com outro professor. O professor falou da minha aula na turma X. O professor estava criticando a minha didática na turma Y. Né? Então, existem também essas situações de conflito entre professores. Né? Às vezes, os professores que dividem a mesma disciplina, na hora de fazer uma avaliação, aí diz, a primeira avaliação é minha, a segunda avaliação é sua, para elaborar, né? Então, aí o professor não elabora a primeira, aí deixa nas costas do outro, enfim, tem de um tudo. Então, cabe a gente, enquanto coordenador, estar mediando essas situações, tá certo? E a outra ponto importante é a articulação. O que é articular? Articular é você promover mudanças no quebra-cabeça, né? Você mudar as peças de lugar, articular
para que as coisas aconteçam, as ações aconteçam de uma forma planejada, da forma que você deseja. Então, um ponto que a gente traz são os projetos escolares. Como eu disse, no início do ano, a gente faz a jornada pedagógica e desenha os projetos. Então, nesses projetos, a gente diz, ó, professor de matemática vai ficar com tal coisa, professor de linguagens vai ficar com outra ponta, professor de educação física, de artes, vai ficar com outra. Então, a gente articula, né? Então, essa articulação que vai fazer com que o projeto saia do papel e ele vire ação. Então, se a gente não tiver uma boa articulação, trazer todo mundo, né, para o centro, bora, vamos fazer acontecer, vamos colocar na prática, o negócio não sai do papel. Então, o coordenador ele tem que ter isso em mente, né, que o papel de articular, de fazer acontecer, parte dele, tá certo? Outra coisa importante é reunião de pais e mestres, né? Então, a reunião de pais é um encontro que a gente tem geralmente no final de cada bimestre, onde os pais são convidados, né? As escolas, na maioria das vezes, fazem assim. Tem umas que fazem um atendimento individual, de acordo com a demanda de cada pai. Tem outras que fazem a reunião em sala de aula e convida todos. Então, naquele momento, os pais eles trazem as suas percepções da escola, das coisas como estão sendo trabalhadas. Eventualmente, tem críticas, tem sugestões, né? Então, nesse momento, a gente tem o quê? O papel de quê? De articular essas demandas, essas informações que estão chegando, para que a gente possa transformar essas informações, essas demandas, essas solicitações em coisas positivas, né? Então, vão ter feedbacks positivos? Vão ter. Vão ter feedbacks negativos? Vão ter. Isso faz parte. Por quê? Porque a gente lida com o ser humano. Então, quando a gente lida com o ser humano, não tem nada estático, parado. Não existe, né? Então, a gente tem que estar sempre se reconstruindo e se refazendo, tá bom? Articulação com os professores no conselho de classe. Então, no final também de cada bimestre ou de cada unidade, depende da escola, nós temos os conselhos de classe. Então, naquela reunião de conselho, os professores, eles vão falando, aluno por aluno, qual é a sua percepção daquele estudante. Ah, Maria gosta de conversar, Maria não quer nada. Ah, José é um menino estudioso, é um menino dedicado, é um menino que corre atrás. Então, ele vai colocando ali as suas percepções. E essa roda, né, de percepções vão sendo formadas e ali a gente geralmente tira feedbacks para a gente passar para a família, feedbacks para a gente passar para o próprio educando, né, orientar, olha, José, foi dito no conselho de classe que você é um aluno bom, mas você precisa melhorar nesse aspecto. Então, isso é muito importante. Então, essa articulação do conselho de classe é extremamente importante também, porque é o momento de a gente convidar o professor a falar um pouco mais do seu dia a dia, da sua sala de aula, de como é a dinâmica de sala de aula, de como os alunos se comportam, né? E a gente, enquanto coordenador, também ir fazendo as anotações, né? Não só dos educandos, mas também da prática do professor, tá certo? Então, é um papel importantíssimo na articulação de conselhos de classe, tá bom? E, por último, a elaboração de estratégias e metodologias. Então, os professores, cada um tem a sua forma, a sua didática, né? Não existe forma certa de dar aula. Cada um tem o seu método. E didática é uma coisa muito intuitiva. Tem pessoas que não são professores e têm uma didática boa, né? Tem outros profissionais que são professores, mas que não têm uma didática tão boa. Isso é uma coisa construída, né? Que só a prática vai te dando. Então, o professor, ele escolhe a metodologia de dar aula. Tem professores que dão aula mais com quadro, tem professores que dão aula com slide, tem professores que dão aula com recurso de audiovisual, enfim, existem várias formas e todas elas são aceitáveis. Por quê? Porque o principal
é o processo ensino-aprendizagem. Se esse processo está sendo contemplado, ok, não tem problema. Agora, o que é que a gente, enquanto coordenador, precisa prestar atenção? Se esse método que está sendo usado pelo professor está sendo efetivo. Os alunos estão compreendendo realmente o assunto que está sendo trabalhado, ele precisa rever o método que está sendo estudado, né? Está sendo adotado para ensinar aqueles alunos. Então, isso é o que interessa a gente, enquanto coordenador. Verificar se o método que foi escolhido pelo professor, que foi adotado pelo professor, ele está sendo ok, ele está sendo eficaz, ele está sendo eficiente, a ponto dos alunos compreenderem a matéria, tá certo? E se a gente verificar através de notas, através de devolutiva dos alunos, que esse método não está sendo ok, é o momento da gente também sentar com o professor e bater um papo com ele. Ó, professor, vamos rever a nossa prática, vamos rever a metodologia, vamos propor, né? Não é só apontar o erro, né? Não é só criticar, mas levar a sugestão para o professor. Né? Porque às vezes é fácil a gente criticar. Ah, esse método é ruim, isso não presta, isso aqui. Não, a gente não está aqui para criticar. A gente está aqui para apontar um feedback, né, daquela demanda específica, mas também trazer soluções para enriquecimento da prática educativa, ok? E a gente tem, como eu disse no início, um dos papéis do coordenador é ser professor do professor, né? É o papel de formar. Então, cabe ao coordenador pedagógico também o processo de educação continuada. Então, elaborar um plano de capacitação para o professor, verificar quais cursos eles precisam estar se capacitando. Entenda uma coisa, nós da área de educação nunca podemos parar de estudar, nunca. Ah, professora, mas eu já fiz pós-graduação, já fiz 2 licenciaturas, já fiz mestrado, ótimo, porque sempre tem algo novo. Você trabalha com conhecimento, o conhecimento para? Não para. Né? A gente está aqui dando essa aula, quantos conhecimentos estão sendo gerados lá fora? Uma infinidade. Né? E na academia, quantos conhecimentos, quantas pesquisas estão sendo realizadas? Uma infinidade. Como é que a gente pode parar? Não tem como. A forma que a gente foi educado, que a gente aprendeu na escola, é a forma que os nossos filhos hoje aprendem, os nossos alunos hoje aprendem, não é. Já mudou, o método é outro, porque as coisas vão evoluindo. Então, a gente não pode nunca parar de estudar, porque se a gente parar de estudar, a gente fica para trás, a gente fica obsoleto. E o professor ele não pode ficar para trás, ele tem que estar sempre atualizado. Então, é necessário ter um plano de capacitação, ok? O apoio na elaboração de métodos. Então, como eu disse mais uma vez, cabe ao coordenador pedagógico orientar o professor quanto ao método. Professor, você vai trabalhar qual conteúdo? Ah, vou trabalhar em matemática, divisão. Né, ou subtração, que é um conteúdo que os alunos têm muita dificuldade, porque precisa muito da questão mais mental, né? Porque não, então, vamos trazer esse conteúdo para o concreto, né? Em vez de a gente trabalhar só no imaginário, vamos trazer isso para o concreto, vamos trazer um jogo de tabuleiro, vamos trazer peças para que o aluno entenda o que é uma divisão, o que é uma subtração, porque a partir do momento que ele entende, o aprendizado se concretiza de uma forma melhor. Porque se ele ficar só na imaginação, tem alunos que têm mais dificuldade nesse processo. Então, se você trouxer para o concreto, o processo de ensino se concretiza com mais facilidade, tá bom? O acompanhamento na formação do professor. Então, a gente também precisa estar acompanhando, né? Professor, e aí, como estão as coisas? Precisa de alguma orientação, né? Como é que está a sua prática? Então, precisa estar sempre revisitando. Já foi para algum congresso, né? A gente também elaborar seminários,
encontros que ajude nessa formação do professor, tá certo? Estímulo a novas praxes e o feedback, né? Que é o feedback é uma prática extremamente importante, porque é uma retroalimentação, é um retroalinhamento de todas as ações que a gente tem na escola. Então, o feedback é extremamente importante. Então, não deixe para fazer o feedback só no final do ano. Às vezes, o professor ele comete algum deslize sem ele perceber. Se você não dá o feedback a ele durante o ano, durante as unidades, ele não percebe. Aí, quando chega no final do ano, você manda o nome dele lá para o RH para poder desligar o professor. E, às vezes, você está perdendo um excelente profissional. Se você fizer esse processo de feedback no decorrer do ano, ir conversando com ele, fazer essa retroalimentação, esse retroalinhamento, você vai evitar um processo de desligamento, né? E mudar de professor todos os anos não é bom. Não é bom para a escola, não é bom para os alunos, porque os alunos também se acostumam, se adaptam àquele profissional. Então, essa mudança contínua e sempre também não é uma coisa salutar, tá certo? Então, esses são as contribuições que a gente tem para dar hoje em termos de pedagogia na prática, tá? Então, esse é como eu falei, é um quadro novo de aulas, videoaulas, que a gente vai estar sempre disponibilizando aqui no nosso canal, que ela visa trazer situações do dia a dia, da prática do pedagogo, tá certo? Espero ter contribuído. Obrigada por estarmos com a gente. Beijo grande e até a próxima.